Olá, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Bom, nos anos 1960 foi realizada em Roma, na Itália, a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, competição para atletas com deficiências motoras ou sensoriais. Desde então, o esporte adaptado vem se tornando cada vez mais profissional, deixando de ser um esporte amador e de reabilitação para atingir o alto rendimento. Um exemplo disso é o crescimento do número de participantes das competições. Olha só nos Jogos Paralímpicos de 2016, aqui no Rio de Janeiro, mais de 4.300 atletas com deficiência de 176 países vão disputar 23 modalidades esportivas, entre elas judô, natação, canoagem, basquete em cadeiras de roda, futebol de 5 e hipismo. Mas não só os atletas de alto rendimento podem se beneficiar com o esporte. Já está mais do que comprovado que a prática esportiva pode trazer muitos benefícios para qualquer pessoa com deficiência, como a melhoria da saúde, do desenvolvimento físico e motor, além de contribuir para a sociabilização e para a autoestima. Mas afinal, de que forma a prática esportiva para pessoas com deficiência vem evoluindo no Brasil e no mundo? Quais são os benefícios do esporte para o desenvolvimento e como estimular a prática esportiva nas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Humberto Luiz Ferreira, professor de Educação Física e diretor da Associação Brasileira de Desporto para Deficientes Intelectuais, Miriam Brinatti Peixoto, terapeuta ocupacional, e Isaac Ribeiro, atleta de remo e paracanoagem do Clube de Regatas Vasco da Gama. E você em casa, como sempre, é claro, também é nosso convidado. Aproveite para tirar as suas dúvidas e participe, mandando as suas mensagens, comentários e opiniões para o Facebook e para o Twitter do canal Futura. Ou, se preferir, ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença aqui no Conexão Futura de hoje. Eu queria começar com o Isaac. Isaac, você agora é atleta de canoagem, mas já também participou de competições de remo, de futebol. Conta um pouquinho da sua trajetória esportiva, como é que você chegou até aqui? Então, boa tarde a todos. O esporte na minha vida começou desde criança, né? Nasci com uma malformação congênita, minhas pernas não esticam. E o médico disse à minha mãe que eu não ia andar. E graças ao futebol, que foi o primeiro esporte na minha vida, eu andei e faço vários esportes, né, como judô, natação, ciclismo, canoagem, remo. Eu nasci numa cidade pequenininha, no sul de Minas, chama Virgínia. Fica no sul de Minas, divisa com São Paulo e Rio. E lá o futebol entrou na minha vida como uma brincadeira, com os amigos assim da pracinha. Comecei a pegar força na perna, agilidade. Fui goleiro de futsal, né? Me tornei goleiro, o melhor goleiro da cidade na época. E fiz a peneira no Cruzeiro, o clube de futebol de Belo Horizonte, que é o clube conhecido em Minas. Passei na peneira, só que chegando em Belo Horizonte não fui aceito por ser deficiente. E lá que eu descobri o esporte paralímpico, em Belo Horizonte mesmo, na antiga Associação Mineira de Paraplégico, que é a AMP. Chegando lá na associação, descobri que o futebol, meu tipo de deficiência, não tinha. Aí eu falei, caramba, não tem futebol, vou ter que fazer outro esporte. Aí eu falei, bora então, natação, tinha basquete, tênis de cadeira de rodas, né? Só que não tinha lugar para ficar em Belo Horizonte. E a minha cidade fica longe de Belo Horizonte, ficam 8 horas de Belo Horizonte. Aí eu voltei para minha cidade, triste, né, mas com aquilo na cabeça, ser um atleta paralímpico. Só que eu não desisti, né? Passou os anos, eu formei o 2º grau. Aí em 2003 juntei um dinheiro da oficina que eu trabalhava lixando o carro, juntei um dinheirinho, achei o endereço de uma associação de deficientes em Niterói, que chama Andef, Associação Niteroense de Deficientes Físicos, que é conhecida no Brasil. E fui pra lá, juntei o dinheiro, falei pra minha mãe, meus amigos, tudo acharam maluco, né? Imagina, um menino de 18 anos com a mochila nas costas, indo atrás do seu sonho, né? Que era ser um atleta paralímpico e disputar uma Paralimpíada. E fui, chegando na Andef, conheci o pessoal lá, só que no futebol não tinha, né? No caso, eu comecei na natação. Nadei de 2004 até começo de 2006, só que na natação eu era o 2º do Brasil na época, na classe S8. Só que na natação, como minha perna não estica, freava muita água. Aí eu falei, caramba, não vou conseguir ser o primeiro do Brasil. Não tem como, né? É lógica. Aí eu falei, só que nada na vida é por acaso, né? Tudo tem seu propósito e o momento certo, né? Em 2007, começo de 2007, conheci o técnico de remo do Botafogo, Rafael Secom, que me fez um convite na rua. Falou, Isaac, não quer conhecer o remo? Estou começando um projeto na Lagoa.
Aí eu falei, vamos embora então, não conhecia a Lagoa, né? Quando eu cheguei o primeiro dia para treinar na Lagoa, vi a Lagoa Rodrigo de Freitas ali, linda, eu falei, caramba, que lugar é esse, né? Eu morava em Niterói e São Gonçalo, imagina, sair de um lugar assim totalmente diferente, conheci a Lagoa, né, com aquela beleza absurda dela. Beleza, comecei os treinamentos no remo. Aí, em 2007, começo de 2008, fiz a seletiva para a Paralimpíada de Pequim, 2008. Só que tinha 7 meses de remo, estava começando ainda um projeto, né? Começando no esporte. E perdi a vaga por 3 segundos para um atleta que já tinha 5 anos de remo, um atleta da Bahia. Fiquei muito triste por não ter ido para Pequim, né, 2008. Só que aí eu voltei em 2009 com aquilo na cabeça, não, vou treinar. Vou continuar. Vou continuar, meu sonho não acaba aqui. Perdi uma batalha, mas não a guerra. E comecei a treinar, então fiquei invicto no remo desde 2009 até 2013, né? E agora está na paracanoagem. Estou na paracanoagem agora. Em 2012 consegui a vaga para Londres, né? O meu barco era um barco, chama Double Skiff, eu e a Josiane Lima. Fomos para Londres, representamos o Brasil. Não ganhamos a medalha por consequência do esporte, né? Nem todos ganham a medalha de ouro, né? A gente ficou em 7º no geral. Mas fiquei feliz por realizar meus sonhos de estar para a Olimpíada, mas não desisti por aí. Agora, em 2016, quero essa medalha. E vai conseguir. A gente vai voltar a falar um pouquinho da sua trajetória. Humberto, o Isaac está falando aí da trajetória dele vitoriosa, né, nas Paralimpíadas, mas toda pessoa com deficiência pode se tornar um atleta de alto rendimento? O que precisa é entender que esse processo do Isaac foi um processo um pouco mais sofrido. Por quê? Como educador, eu tenho o que eu posso acrescentar na fala do Isaac, que é completa em si, né, que é a própria superação. Mas eu acho que através da escola a gente pode fazer um outro caminho para que essa coisa aconteça de forma diferente. Onde a gente possa, nas unidades escolares e dentro das aulas de educação física, a gente já está tendo esse olhar para essa criança com deficiência e perceber se ela pode ou não se tornar um atleta paralímpico. Então... Quer dizer, o professor precisa ficar atento aos tipos de deficiência e saber lidar com esses tipos de deficiência também nas aulas de educação física. Exatamente, que é muito melhor quando a coisa começa quando é criança. Né? E está lá, né? A criança, os pais colocam, claro, para esse sistema de educação formal, né? E que agora é obrigado a atender, porque nós temos a inclusão. Né? E tendo a inclusão, e você tendo o professor, que é o educador físico ali, ele tem condições de encaminhar essa família, de encaminhar esse atleta para um recurso. Né? E não necessariamente essa pessoa tem que sair do estado, da família, da casa para estar buscando esse recurso. Né? A gente estava comentando aqui que o Brasil evoluiu muito em relação ao paradesporto, que hoje nós temos um paradesporto de respeito nesse país, né? Então, nós temos heróis paralímpicos, que são os atletas que representam o nosso Brasil fora, mas, obviamente, nós temos que pensar em termos de educação também, né? Falando nesse ponto que o Humberto tocou, Miriam, quais são os benefícios, então, da prática de esportes para pessoas com deficiência, sejam deficiências físicas, motoras, mobilidade reduzidas e até deficiências intelectuais? Inicialmente, assim, o que todo mundo conhece como uma inclusão social, a gente fala de promoção de qualidade de vida e, acima de tudo, há uma quebra de processo reabilitador, ele deixa de sair da reabilitação e passa a ser um indivíduo, um atleta. Então isso melhora na autoestima, na confiança, interfere isso numa família por completo. Então a família fica mais confiante, a família fica mais segura e se torna uma coisa produtiva, né? Produtiva de alegria, produtiva de qualidade de vida, produtiva de socialização, né? Isaac, você falou aí das suas atividades esportivas, sempre visando, né, desde que você saiu do futebol, a competição, né, o alto rendimento, mas você chegou a fazer esportes quando mais novo, focado aí na reabilitação, no seu desenvolvimento motor? Essa era uma preocupação da sua família? Você conseguiu isso quando criança? Então, o meu caso foi bem diferente, sabe? Eu sou de uma família bem humilde de Minas, né, minha cidade é bem pequena, a gente morava na roça. E a minha família, como na cidade em si, na época, não tinha recurso para colocar na fisioterapia, não tinha isso na época. E o futebol, como disse, o futebol é tudo na minha vida, se não fosse futebol na brincadeira ali, o futebol foi minha reabilitação, sabe? Na brincadeira eu fui me reabilitando, criando força nas pernas, nunca fiz fisioterapia, o futebol foi minha fisioterapia. Por isso que onde eu vou, eu falo do futebol com muito carinho. Humberto, as atividades esportivas contribuem muito para a socialização também, né, das pessoas com deficiência, né? Esse é um aspecto importante? Sim, toda atividade que ela possa
ela possa ter o aspecto da inclusão, ela vai ser importante, né? Ela vai ser importante tanto na valorização do espaço em si que está sendo praticada aquela atividade, quanto para o sujeito com deficiência, né? Nós temos, claro, no Brasil ainda algumas questões aí que precisam ser trabalhadas, né? Então, alguns espaços precisam ser adaptados ao uso da pessoa com deficiência, né? E esses espaços sendo adaptados, e você tendo o profissional. Agora, se a gente for imaginar em termos recreativos, né, que seriam as brincadeiras ao ar livre, as brincadeiras nos parques, enfim, todos os espaços que o portador de deficiência ocupar, isso só vai trazer bem e benefício tanto a ele quanto a sociedade. Quer dizer, é importante não só o incentivo público nas questões de mobilidade urbana, mas também um incentivo para a prática do esporte dessas pessoas, né? Sim. Miriam, você trabalhou com futebol também, né, de pessoas com deficiência. Como é que foi essa experiência? Normalmente, esse grupo são pessoas com uma deficiência maior, são grandes lesados medulares, lesões altas ou distrofias. Então, existe uma limitação motora muito grande. Então, são cadeiras motorizadas, cadeiras caras. Então, assim, infelizmente, isso não é acessível no momento para todos. Mas a experiência foi muito bacana porque, assim, vai de todos os estados. Nós tínhamos um dos atletas tinha 7 anos, outros tinham 30, na casa dos 30. E é uma interação muito gostosa, é uma ajuda muito mútua. Eles podem competir no mesmo jogo, vamos dizer assim. O que conta é a potência da cadeira, né? Elas têm que estar numa velocidade igual, numa mesma, como que fala? No mesmo nível aí para competir de igual para igual, né? Isso, o importante é isso. E ter as habilidades disso. Ele tem que ter um nível de limitação grande para poder estar utilizando essa cadeira. E é bem bacana que existem joysticks para queixo. Isso a gente viu num campeonato que teve na Alemanha, que tem joystick para queixo. Então você não imagina uma pessoa que só tem movimento de cabeça participando de um jogo de futebol. É bem bacana. Esse aspecto que a Miriam está colocando, e até a gente fazendo aí uma ligação com a história do Isaac, mostra que as pessoas com deficiência podem participar de diferentes modalidades esportivas, né? Quer dizer, a gente tem aí nas Paralimpíadas 23 modalidades esportivas, como o próprio exemplo do Isaac, já participou de futebol, remo, agora canoagem, né? Esse é um aspecto importante também dos esportes adaptados, né? Que as pessoas possam participar de diferentes competições. E tem esportes que nem são paralímpicos, né? No meu caso, eu participo de uma ONG chamada Adapted Surf. É uma ONG que traz o deficiente para o surf, né? E acessibilidade nas praias. É uma ONG muito importante na minha vida e linda também, sabe? As pessoas o deficiente não tem acesso à praia. E essa ONG, além de ensinar o surf para as pessoas com deficiência, tem uma esteira, tem uma cadeira anfíbia que leva o deficiente diretamente à praia. Tomar um banho de mar, para eles era impossível, agora é possível, entendeu? Acho que é muito importante essa acessibilidade para o deficiente ao mar e outros tipos de esportes também que não sejam paralímpicos, entendeu? Eu queria complementar o que ele falou, que, bom, a ABDEM é a Associação Brasileira de Esportes para Deficientes Intelectuais, e a gente tem que entender o que seja esporte paralímpico, que é aquele esporte que é praticado nas Paralimpíadas, que a Paralimpíada é a Olimpíada do portador de deficiência. Agora, existem alguns esportes que não estão no menu de provas da Paralimpíada, né? Então, no caso dos intelectuais, GO, GRD, futebol, basquete, nós lá na associação temos 13... O que é GO, para quem não conhece? E ginástica olímpica e ginástica rítmica desportiva, né? E, enfim, e nós temos um grupo imenso lá, que são 13 modalidades diferentes, né? Ao qual essas 13 modalidades têm os seus campeonatos regionais e seus campeonatos nacionais. Elas vão, o que vão estar na Paralimpíada é a natação, o atletismo, no caso dos deficientes intelectuais. Sim. A natação, o atletismo, o tênis de mesa, né? E são pouco ainda, porque os intelectuais voltaram em Londres. Nós ficamos aí por um problema que aconteceu. Antes, as modalidades eram focadas em pessoas com deficiências físicas, né, e motoras. Mas, assim, o deficiente intelectual também compunha. Como aconteceu um escândalo em Sydney, com a delegação da Espanha,
fez-se por bem o Comitê Paralímpico Internacional de afastar momentaneamente o intelectual, para que a gente pudesse trabalhar muito mais nessa questão da qualificação dos profissionais para atestar o sujeito quanto deficiente ou não, né? Mas isso tudo, graças a Deus, foi superado. O Brasil hoje tem um time de intelectuais que estão aí em desenvolvimento, né? E a gente acredita que vamos fazer um grande papel aqui no Rio, né? Que eu sou de São Paulo, né? Vamos fazer um grande papel no Rio. Mas ele tem toda a razão. Quanto mais modalidades, quanto mais oportunidades a gente puder oferecer, mais as pessoas vão se sentir integradas. Tem uma pergunta, a gente já tem bastante participação, mas tem uma pergunta da Marta Lima, aqui de Botafogo, no Rio de Janeiro, que eu queria fazer para a Miriam. Ela está dizendo que nunca praticou esportes e gostaria de saber se agora, aos 57 anos, ela poderia praticar algum. Nesse sentido, eu queria perguntar se existe também limite de idade para pessoas com deficiência começarem a prática esportiva. Não, isso aí de forma alguma. Ainda mais que hoje em dia nós temos acesso a adaptações que possam proporcionar um melhor conforto, um melhor posicionamento, uma maior qualidade de movimento. Então, basta a gente ter uma avaliação adequada, ver as questões e engajar ela no esporte que ela deseja. Não tem limitação assim, não. Humberto, existe limite para se tornar um atleta? Não. Para se tornar um atleta, não. Mas você vai ter, claro, as dificuldades que assim a idade apresenta, né? Então, por isso que eu falei anteriormente que é muito importante você começar esse processo desde pequeno, né? Obviamente, a gente entende a vontade da Miriam, mas entende também que o processo dela vai ser um pouquinho mais complicado. Mas, assim, nada que a boa vontade ou esforço, porque você ser atleta é uma coisa, você ser atleta de alto rendimento é uma outra coisa, né? Então, mas a Miriam fica tranquila, porque os espaços vão estar aí, vão recebê-las e a gente nunca pode aqui diagnosticar quem tem a... Quer dizer, o esporte ele não tem só, como a gente falou no início do programa, não tem que só objetivar aí alto rendimento, né, medalhas, números, metas, né, e sim a saúde, né? Até porque essa questão do esporte para deficiente não é uma coisa antiga. A gente está te falando de 1950, Segunda Guerra, é uma coisa que agora as pessoas estão investindo, estão cuidando disso. Então, é difícil a gente falar, uma pessoa que tem 50 e poucos anos, não fala que ela poderia não ser uma atleta de grande rendimento, mas não tem problema dela estar participando desse processo. Nós estamos construindo isso ainda, tem muita coisa para ser complementada, acrescentada, a questão das cadeiras de rodas, agora que estão vindo a cadeira de rodas personalizada, com encosto personalizado, então tem muita coisa acontecendo ainda. E não só na área do esporte, né? A gente percebe que tem um esforço grande para a inclusão das pessoas com deficiência em diferentes aspectos, né, da sociedade, do nosso cotidiano. Isaac, como é que você avalia, né, como atleta, aí já tem uma trajetória grande, inclusive de participação em Olimpíadas, o incentivo ao esporte no Brasil, paralímpico especificamente? A cada dia que passa está crescendo mais, né? Antigamente não tinha muito recurso. O deficiente fazia o esporte sem apoio nenhum, né? Precisava de amigos para levar para transporte, as cadeiras, o material em si era ruim, né? Agora, hoje em dia, não, tudo tecnológico. FEB, perna aí de amputados, né? A perna fibra de carbono muito leve, sabe? Cadeiras super personalizadas, super leves, a canoa super leve, material de alta qualidade. E acho que o governo está incentivando melhor, né, agora o esporte, não só porque a Paralimpíada e a Olimpíada no Rio agora, mas já estava começando. E as empresas também estão enxergando essa visão, né, que o atleta paralímpico pode trazer para ela. Não só a visão de responsabilidade social, mas de resultado. Que cada pessoa pode ter um resultado específico para cada área, né? Não precisa, só porque o cara é deficiente, ele tem sim a qualidade. Cada um tem uma qualidade dentro de si. Basta colocar ela para fora, sabe? Todo mundo é capaz de fazer algo que tenha um bom desempenho. Basta querer. Agora, a gente tem uma outra pergunta aqui do Erasmo Moura, que vai nesse sentido do incentivo, mais ligado aí à transmissão das atividades e competições paralímpicas. Ele pergunta de que forma a grande mídia pode contribuir mais
para o estímulo da prática esportiva entre pessoas com deficiência. Professor, na sua opinião, né, a sua entidade é membro também do Comitê Paralímpico, você trabalha diretamente com formação e atletas paralímpicos, você vai estar inserido aí no contexto das Olimpíadas de 2016, então, na sua opinião, de que forma aí a transmissão também pode contribuir para o incentivo, né, e para alertar e abrir os olhos das pessoas para a prática esportiva paralímpica? A TV ela já vem, de algum tempo para cá, ela já vem transmitindo alguns eventos, né? Os eventos hoje do Comitê Paralímpico, por exemplo, você pode acessar o site do Comitê Paralímpico, que você vai ter algumas imagens. Você não tem a transmissão ao vivo ainda do Circuito Paralímpico Brasileiro, que seria a competição mais importante. Por quê? Lá vai estar o atletismo, a natação, onde há os atletas mais importantes. Agora, obviamente, a mídia, como em todo setor, ela é fundamental. Ela é fundamental para a valorização, ela é fundamental para o investimento, ela é fundamental para o conhecimento das outras pessoas que estão fora do nosso contexto, e ela agrega valor. Você falou do site do comitê, eu queria mostrar então para quem está em casa o site do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é o www.cpb.org.br. Aqui você tem informações sobre as modalidades paralímpicas, né, professor? E aí pode acompanhar, como você disse, alguns eventos que já são aí transmitidos e ter mais notícias, vídeos, né? Fotos, eles têm sempre tá aí na informação. Tela para quem está em casa. Exatamente. Miriam, de que forma a terapia ocupacional está ligada ao esporte, né? Muitas pessoas podem separar isso, né? Mas um complementa o outro? Sim. Nós vamos falar de função, né, de movimento, de independência desse indivíduo. Então, assim, nós vamos trabalhar com treino de atividades, com treino de habilidades, vamos falar assim, por exemplo, de membro superior, nós vamos trabalhar com recursos de auxílio, com tecnologia assistiva, e aí não vai ser só, não tem como ser só naquele momento do esporte, a gente vai ter que levar isso para casa, como que essa pessoa dentro de casa, o que ele tem de dificuldade ali, porque não dá para mim avaliar o paciente só naquele momento do esporte. Eu preciso saber o que ele tem de potencial fora dali. Então, nós vamos ver como que é a atividade de vida diária dele, como que ele faz, se é necessário, o que está dificultando, o que a gente pode propor para ele, para que ele faça com uma maior independência, com melhor desempenho. E aí sim a gente vai usar esse potencial que ele tem dentro do esporte. Então, a gente tenta dar melhor desempenho para ele. Isaac, para a gente finalizar, você veio agora de um campeonato brasileiro, Sim. tem cerca de 4 meses, você começou na paracanoagem, acabou de ganhar a medalha de prata, né, no Campeonato Brasileiro. Qual é a sua expectativa, então, a partir de agora e a sua preparação para 2016, rapidinho, para a gente encerrar o programa? Então, estou bem animado, né? É um esporte novo para mim. Fiquei 8 anos no remo, agora estou há 4 meses sério na canoagem. Ano passado eu tive uma cirurgia, fiquei 7 meses parado. Essa foi a primeira competição oficial. E para 2016 agora tem 1 ano e meio aí de muita batalha, né? Tem os adversários muito bons. Meus adversários são um vice-campeão mundial, outro foi ex-campeão mundial. Então, estou animado, né, consciente do que tem que fazer, tem que treinar muito, que o atleta de alto rendimento é resultado. É muito treino, estou confiante, eu e minha técnica, a Roberta, e espero estar em 2016, né, e ainda mais subir no pódio, que é o meu grande sonho, o objetivo da minha vida até 2016, focar na medalha em 2016. Com certeza vai conseguir. Professor Humberto, para a gente terminar, quem não quer ser atleta de alto rendimento, mas quer praticar esportes, que dicas você pode dar para essa pessoa com deficiência que, assistindo ao nosso programa, se estimulou a fazer alguma atividade física? Essa pessoa procure, primeiro, um espaço adequado para a prática que ela queira desenvolver. Segundo, procure um profissional especializado para isso, né? Quando se trata de deficiência, nós temos aí algumas questões que devem ser levadas em consideração. E nunca se esquecer que a atividade física, ela é para todos, né? Um momento muito especial, onde ela vai te deixar você com a qualidade de vida melhor, onde ela vai integrar você às outras pessoas, e oportunidade para isso não falta. Eu acho que existe um investimento muito grande em relação à adequação dos lugares, né? Eu acho que não tem por que ficar na sua casa imaginando que é deficiente e não possa fazer alguma coisa. Muito ao contrário, tem muita coisa.
Muito obrigada, viu, pela participação de vocês no programa de hoje. Isaac, boa sorte nos jogos, viu? Vamos acompanhar. Amém. Boa tarde. Boa tarde. A você de casa, obrigada pela companhia e um bom final de semana. A gente espera você aqui de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, à 00:30 e às 7h30 da manhã. E a qualquer hora do dia ou da noite, claro, no site do canal Futura. Até a próxima. Boa tarde. Tchau.